Olá, camaradas! Estamos aqui hoje para mais uma jornada heróica, desta vez com uma convidada muito especial que logo logo irá entrar para fazer parte desta jornada heróica. Enquanto nós aguardamos, vamos aguardar também outras pessoas entrarem para participar deste evento no dia de hoje. Estamos nos aproximando, tudo bem? Flávia, como é que você está? É com uma alegria grande, mas com um pouco de tristeza também, que a gente está caminhando para a penúltima semana de jornadas heróicas. Já fizemos a maior parte delas, mas ainda tem conversas incríveis para serem feitas, como a que acontecerá no dia de hoje. Fala, Vicello, tudo bem, camarada? Tudo bem, Flavinha? Ótimo. Bom revê-la, hein? Então, enquanto a nossa convidada não chega, deixa eu... A Heloísa está aqui, excelente. Elo, se você quiser entrar, eu dou acesso a você e aí nós começamos a conversa. Oi, querido, tudo bom? E aí, eu Elô? fico aqui te assistindo, pode falar aí. Oi, galera, tudo bem? Boa tarde. Pode ir falando aí. Tá bom, Elô. Deixa eu contar para quem vai nos assistir hoje e para aqueles que vão nos assistir depois no canal do YouTube, um pouco do objetivo da conversa. Mas eu sempre, como nós vimos no processo, né, pratiquei esportes, também trabalhei na administração das empresas. Em 2006, eu fui convidado para dar uma palestra na ESPM, para falar o que, na minha opinião, havia contribuído à prática do esporte na minha formação como administrador. E eu fiz essa palestra. Logo depois, como eu tinha estudado na GV, né, a GV me convidou para fazer a mesma palestra, eu fiz também, e naquele momento estava presente o Henrique, que era o presidente de uma editora. E o Henrique falou, por que você não transforma esta sua opinião num livro? Eu achei a ideia incrível, mas quis fazer algo mais estruturado. Foi então que eu convidei o Dr. Wagner Castropil, que havia sido nós participamos de competições universitárias juntos, ele representando a Medicina Pinheiros, eu representando a GV. Depois ele foi um atleta muito melhor do que eu, né? Foi para a Olimpíada de Barcelona 92. Como médico, participou de 3 ciclos olímpicos também, com a seleção brasileira, mas eu convidei-o para fazer esse material. Nós então entrevistamos 125 executivos e empresários que haviam tido uma experiência no esporte e que também haviam tido uma experiência na gestão. A partir dessas 125 conversas, foi de 2008 até 2010, nós chegamos em 5 competências, que nós vamos falar no dia de hoje. Atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe. Nós publicamos esse livro, desculpa, João, nós publicamos esse livro, foi lançado em 2010 pela editora Agente, que inclusive é a Roseli, né, que inclusive ela é a editora de alguns dos seus livros, como Perdão, como Mapa da Felicidade, e foi muito legal na época que teve o prefácio do Abílio Diniz. Ah, que legal. Foi legal. Logo depois nós fizemos algumas palestras, alguns treinamentos, só que eu tinha minha atividade profissional e o doutor tinha a atividade dele, o livro se esgotou e nós em 2016 resolvemos escrever uma nova versão do livro. Só que em vez de usar a metodologia de uma pesquisa quantitativa, nós fizemos estudos de caso, nós entrevistamos 5 pessoas, cada uma para falar de uma competência. Nós entrevistamos então para falar sobre atitude a Marília Roca, que é CEO da Rinodê e faz enduro equestre.
Para falar sobre visão, entrevistamos o José Salib Neto, que foi o fundador da HSM. Para falar sobre estratégia, José Vicente Marino, que é o presidente da Avon. Fala, Mauricião. Para falar sobre execução, José Carlos Brunoro, técnico vice-campeão olímpico de vôlei. E para falar sobre trabalho em equipe, o Flávio Canto, que é presidente do Instituto Reação e também foi medalhista olímpico. E aí, no final, o livro estava quase pronto, surgiu a oportunidade de entrevistar o Jorge Paulo Lemann, que era a única pessoa até hoje temos a segunda pessoa, que falou sobre as 5 competências. Então, o Jorge Paulo Lemann contou a história dele, ele foi um tenista muito bom também, inclusive participou da Copa Davis. Esse livro, ele está, assim, foi apresentado para o Gork, que é o presidente da editora Alta Books, ele gostou, ele aprovou, agora ele está em gráfica e a expectativa é que ele seja lançado até o final do ano. Então, essa é a história de Jornadas Heróicas. Em paralelo, a Cíntia, que assim como eu é Hofmada, e você a conhece, ela é consultora de imagem e estilo, e ela começou um trabalho muito legal para organizar assim, a trajetória, a carreira dela, com a Patrícia Dalpra. Ela trabalhou o primeiro semestre com a Patrícia, e me apresentou a Patrícia no segundo semestre. E eu gostei muito e estou trabalhando com a Patrícia também para organizar assim, a autoridade, a visibilidade deste trabalho do Jornadas Heróicas. E ela falou, Rodrigo, independente do livro, hoje o mundo mudou. A gente tem novas mídias, tem conversas, tem lives, a própria pandemia demandou isso, né? Então, por que a gente não agrega um conteúdo que agregue também valor ao livro? E você faz conversas alternadas, com ícones, hora do esporte. Então, eu já entrevistei o Bernardinho, entrevistei o Giovanni, entrevistei o Zequinha Barbosa, enfim, grandes atletas ou treinadores que tiveram sucesso no seu trabalho no esporte. E também entrevistei executivos ou empresários. Então, eu entrevistei o Carlos Lima, que é o presidente da Integration, entrevistei o Ricardo Moritz, que foi o presidente da BRF na Rússia, e tem outros aí que foram entrevistados. Pois muito bem, Heloísa. Essa é a história. Estamos aqui, então, para agregar um conteúdo neste momento, nesta conversa, para quem nos assistir, e principalmente para quem depois for ao canal e nos assistir também. Eu quero dizer para você que, em primeiro lugar, é incrível ter a oportunidade de revê-la aqui nesse momento. Tive essa oportunidade já no sábado, né, uma palhinha na pizzaria, né? Mas você é uma pessoa super importante. Eu fiz o processo, você vai falar também, sei o quanto de impacto que ele traz, e não traz só durante o processo, vai trazendo dia após dia. Cabe a cada um aproveitar ao máximo, né? Esse é o meu desafio. Mas conta para nós então, Heloísa, quem é a Heloísa, qual que é o seu trabalho, qual que é a sua história então? Bom, primeiro, obrigado, né, pelo convite. Estou muito honrada, né, porque pelas suas lives já passaram pessoas muito importantes. E eu sou basicamente uma ativista do perdão. Eu tenho uma história gostosa de vida, né, com muitos desafios e muitos aprendizados. E o processo Hoffman faz parte dessa história há 30 anos. Foi um grande divisor de águas na minha vida e eu larguei tudo que eu fazia para poder ficar com o processo. E eu costumo dizer que pelo processo Hoffman, todos os líderes brasileiros, né, têm passado por aqui, têm construído atividades e carreiras incríveis após o processo, ou têm fomentado as suas carreiras que já estavam prontas quando vieram para o processo, e vão voar, fazem coisas lindas de benefício às pessoas, e eu não consigo sair daqui, né? Eu não consigo sair do processo pelo tanto de gratidão que eu tenho por essa metodologia, que é um curso de autoconhecimento com duração de 7 dias, onde as pessoas têm a oportunidade de passar a vida limpo, e eu fico lá, né? Me aproveitando desse crescimento das pessoas e aplicando essa metodologia. Com isso, eu conheci muita gente, me conheci, né? Ficou incansável esse
processo de autoconhecimento. Com isso, eu entendi que eu tinha um mapa, o mapa da felicidade, e que eu podia contar para as pessoas que eu tinha um mapa. Então, eu escrevi um livro. Mais tarde, não contente, não satisfeita, queria convencer, e quero ainda convencer as pessoas de que o perdão é a revolução que falta. E hoje eu virei uma especialista em autoconhecimento e inteligência emocional. Então, é nesse lugar que hoje, né, nesse momento, eu me encontro profissionalmente. Tendo a oportunidade de conhecer pessoas lindas, né, como a Cíntia, como você, dentro do curso. E depois, pós-curso, a gente vira tudo amigo, né? Ficamos todos numa mesma sintonia. E é por isso que eu estou muito honrada de estar aqui com você para aprender um pouco aí sobre tudo que você entrevistou, fez e falou sobre o esporte. Eu sou uma esportista bem vagabunda, né? Eu faço pilates há 3 anos, interruptamente. Isso para mim é um sucesso. E musculação, mas não é nada. Não sei correr, não sei jogar vôlei, não sei jogar nada, né? Nem palitinho, eu tenho muita dificuldade. E admiro demais o esporte. Acredito muito que o caminho da nossa construção de personalidade passa pelo esporte. E esse é um caminho de mudança de comportamento, de formação da nova geração, né? Como formou tantas outras, bem importante. Então, estou muito honrada e satisfeita com o seu trabalho, com o trabalho desse livro, com todo o empenho aí que vocês têm feito. Muito bacana, parabéns. Você sabe, Elô, a gente tem um país que ele é muito desigual e a prática esportiva também é muito desigual. Ao contrário de países mais maduros, onde o esporte é uma ferramenta de formação social efetiva, no Brasil ele é muito seletivo. Um pouco do desafio do Dr. Castropil e meu nem todo mundo teve a oportunidade de praticar esporte ou terá a oportunidade de praticar esporte, mas ter contato com essas competências, a atitude, a visão, a estratégia, a execução e o trabalho em equipe, é uma escolha individual que você pode ter dia a dia no seu trabalho. Na vida, né? Na vida. Então a gente busca agregar a experiência individual para aqueles que são esportistas e podem fazer uma reflexão, para quem é um esportista intermediário também vai fazer uma reflexão e para quem não teve essa oportunidade. Agora, Heloísa, eu queria, você contou de uma forma como você é conhecida no mercado, são livros incríveis, eu tive a oportunidade de ler o mapa, ainda não li o Perdão, tive a oportunidade de participar do processo, que é uma jornada de autoconhecimento muito intensa, de 7 dias, né, que dura uma vida, mas existe uma Heloísa que, se você permitir, o grau de detalhe que você quiser dar, que é uma pessoa incrível, que tem uma história de vida tão inspiradora quanto o próprio processo, eu me arrisco a dizer. Então, dá uma, como você me cobra às vezes, né, me dá uma humanizada, assim, conta da Heloísa, como é que você chegou no processo, como é que foi a sua história? Na realidade, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa super comum, né? Esse era o sonho do meu pai, né? O meu pai queria uma família muito comum, porque ele acreditava que qualquer coisa que a gente fizesse para sobressair nos traria muita responsabilidade, nós ficaríamos expostos e correndo riscos. E ele era muito medroso. Então, ele não deixava a gente correr riscos, né? A gente ficava muito fechadinho dentro da nossa família. Meu pai e minha mãe formaram um gueto, assim, né? Eram os 2 e nós 4. A gente tinha pouco contato com os familiares, pouco contato com amigos, né? E ficávamos ali, porque o meu pai era muito medroso e ele queria nos proteger muito. E eu muito rebelde, né? Muito falante, muito conversadeira, muito risonha, muito extrovertida. E queria sair, né? Pela tangente ali, sair pelos buracos da grade que ele fazia. Então, eu tive uma infância muito penalizada por isso, né? Ele
Ele era um castrador, assim, porque ele queria proteger e eu queria a vida, o mundo. Eu adorava palco, eu subia num banquinho para me apresentar, né? Mas eu fui educada como uma pessoa comum. Então, eu fiz grupo escolar, colégio estadual, fui fazer contabilidade. Imagina, eu queria ser psicóloga, queria ser enfermeira, queria ser, enfim. E ele mandou eu fazer contabilidade. E ele me mandou, aos 18 anos de idade, entrar no Banco do Brasil. E eu fui, né? Porque minha irmã já tinha ido e pai muito bravo, a gente simplesmente obedece, né? E eu sei e entendo, ele era um feminista, ele acreditava que nós deveríamos ter emprego e salário para não depender de marido. Então, mas felicidade era uma coisa que não passava, né? Não estava no cardápio dele, né? Ele queria nos proteger, queria que eu tivesse garantia de emprego para não precisar casar, se eu não quisesse, e se casasse, não ter o meu próprio dinheiro, né? Mas ele não perguntou se eu queria, se eu não queria, se eu gostava, né? E lá fui eu. Bem, eu e o Banco do Brasil nos demos bem. Foram 20 anos de trabalho, onde eu fui contadora, fui caixa, fui gerente de recuperação de crédito, mas uma vida bem comum, assim. Era bancária, eu trabalhava como assistente social, porque foi no que eu me formei. Eu consegui driblar meu pai, sair do direito e da contabilidade, que era o que ele queria, e fui fazer serviço social. E fui muito, em muitos lugares eu fui ser assistente social e aí eu podia ser gratuitamente porque eu tinha um bom emprego. Bem, mas eu casei e fui realizar meu sonho de ser mãe, queria muito ter a Beatriz, muito ter a Beatriz. Beatriz é aquela que traz felicidade, é o significado. Eu tinha esse nome desde os 15 anos de idade. Nessa época me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, eu dizia mãe. Eu quero ser mãe e depois eu vou ver, né? E claro que meu pai foi dirigindo lá a nossa vida profissional, mas eu consegui ser mãe. E foi muito especial. O dia do nascimento dela foi uma explosão de alegria, um presente, uma lembrança que até hoje eu guardo no meu coração. Foi na Copa do Mundo, quando nós perdemos para a Itália. No segundo gol da Itália, em 82, a Beatriz nasceu. E aí, enquanto todo mundo dizia, porque a Itália tinha marcado o segundo gol, a gente na sala de parto dizia, a Beatriz nasceu, né? De tanta alegria que ela trouxe. Quando ela tinha 13 meses, eu resolvi engravidar de novo, porque eu queria ter um filho atrás do outro, eu achava que era mais fácil, e queria uma familhona, porque eu vinha de uma família grande, eu queria uma família grande. E eu decidia, né? Eu achava que, sabe aquela arrogância juvenil, né? Eu que achava que tinha, que queria e etc. E aí lá fui eu, engravidei de novo, nós, né? Meu marido e eu. E aí, quando eu estava grávida de 7 meses da Estela, ainda não sabia que era Estela, mas eu torcia muito porque eu queria 4 meninas, feminista como meu pai, eu queria povoar o Brasil com mulheres fortes, brasileiras, destemidas. E aí eu estava torcendo para ser uma menina. E a Beatriz tem a primeira crise convulsiva num dia de manhã, depois de uma noite muito mal dormida, onde eu achei que ela tinha uma gripe e aí ela teve uma convulsão. Naquele momento eu achei que ela ia morrer. Bom, foi uma confusão, fomos para o hospital e quando eu fui contar para o médico o que tinha acontecido, ela teve outra. Eu nem precisei contar, eu disse, é isso, foi isso aqui que ela teve. E ela já foi internada, enfim. E o pai dela é pediatra, um estudioso da infância, professor doutor, um cientista. E aí a gente tinha muitas possibilidades, né? Conhecíamos o mundo da medicina e tínhamos acesso a esse mundo. E ela logo foi internada com todos os exames e, enfim, nada encontramos. Foi para casa com um monte de remédios, dizendo já passou, já passou, já passou. Bom, hoje ela tem 38 anos e ainda não passou. Ela continua convulsionando. Nós nunca tivemos o diagnóstico, a gente não achou nada.
Hoje, claro, ela tem uma deficiência intelectual bem importante, né? A cabecinha dela é toda dura, então tem uma gravidade, e essa gravidade foi acontecendo. Ela entrou em coma um mês depois da primeira convulsão. Eu estava grávida de 8 meses. Quando a Estela nasceu, a Beatriz, durante o primeiro ano de vida da Estela, tinha 20 crises convulsivas por dia. Era uma loucura, de hora em hora ela convulsionava. Eu conseguia amamentar a Estela quando a Beatriz dormia após convulsão, ela dormia aí uns 20 minutos. Foi muita confusão. Eu tive muita ajuda do meu pai e da minha mãe. Eu briguei muito com o pai das duas, porque ele me dizia que ela não tinha cura. E eu dizia que de jeito nenhum, que eu ia achar cura, que eu ia descobrir que meu amor poderia curá-la. Eu fui incansável na busca de uma solução para ela e me perdi completamente. Foram 10 anos que eu digo que eu praticamente enlouqueci e enlouqueci todos à minha volta, né? Desrespeitei demais o Pires, briguei muito com ele, dizia que ele era um urubu, imagina ele, um cientista. Ele sabia o que ele estava falando e eu enlouquecida, com a Estela muito pequenininha no meio dessa confusão, pedindo: mamãe, olha para mim. E eu só tinha olhar para Beatriz, eu queria curá-la, eu queria que ela parasse de convulsionar, eu queria que ela não tivesse deficiência, enfim. Foi uma confusão. Quando ela tinha 10 anos, eu encontrei uma pessoa que me falou do processo Hoffman. Nessa altura, o meu casamento estava destruído. Para você ter uma ideia, o Pires, né? O meu marido dizia, eu falava para ele: vai embora, porque você atrapalha aqui esse seu pensamento, enfim. E ele me dizia: eu não posso ir embora, porque se eu for embora, você vai matar essa menina. Então eu não posso ir embora. E eu dizia que sim, que ele podia ir embora, mas eu procurava todas as crendices, né? Eu fui em todas as religiões, eu fiz todas as simpatias que me ensinaram. Eu ia pelo outro lado. Enquanto ele ia pela ciência, pelos médicos, pelos remédios, eu ia pelo outro lado. Eu ia rezar, eu ia fazer simpatia, eu levava ela para tomar passe, jurei, enfim. Tudo que era médico, médium, que me diziam que ia sarar, que ia curar, lá ia eu, ela e a Estela, coitadinha, que era meu pacotinho que eu punha debaixo do braço, e íamos nós três, sem que ele conseguisse me controlar de jeito nenhum, com toda a sapiência dele. Bom, nessa altura estávamos destruídos todos, e alguém, felizmente, olhou dentro dos meus olhos e disse: eu acho que você devia fazer o processo Hoffman. Como eu não sabia nem o que era, nunca tinha ouvido falar e estava no fundo do poço, eu cheguei em casa e dei essa notícia para o Pires, né? E disse: olha, a Edna me disse que era bom eu fazer esse curso, mas ele é muito caro, eu não posso pagar. Nessa altura eu já tinha gasto todo o meu salário com todas as loucuras que eu fazia. E aí ele falou: bom, se você parar de me mandar embora de casa, eu pago para você o curso. Porque eu mandava ele embora todo dia. E aí eu disse: ok, eu paro, mas nós vamos ter que fazer junto, porque você vai ter que fazer também, não adianta, não sou só eu. E aí eu fui no mês de maio, foi a experiência mais extraordinária que eu tive na minha vida. Eu costumo dizer que eu entrei no processo completamente sem saber o que ele era, né? Que esse curso de autoconhecimento, eu não sabia que a gente não podia telefonar, eu não sabia que a gente ficava imerso naquele curso, eu não sabia nada. Eu acreditei naquela pessoa, eu estava aflitíssima, né? Alguém precisava me ajudar e essa pessoa disse que eu teria ajuda e lá fui eu. E nessa semana eu entrei uma menina má. Uma menina má. Era uma coisa assim, eu tinha certeza que eu merecia todo aquele sofrimento, porque eu fui a pior filha dos meus pais.
Eu fui a filha que dei trabalho, a filha que apanhava, a filha que transgredia. Nossa, o meu pai dizia que ele tinha os cabelos brancos precoces por minha causa, que ele tinha ficado careca por minha causa, de tanto trabalho que eu dava. E aí eu falei, é muito justo que eu tenha trabalho com a minha filha, né? Porque eu fui a filha má. Tanto que eu nunca perguntei para Deus por que comigo. Eu sempre perguntava o que é que eu tinha que fazer, já que era comigo. Mas eu tinha certeza que era comigo, porque eu tinha que pagar essa conta. E eu cheguei no processo exatamente assim, me sentindo uma menina má. E eu saí de lá uma mulher que valia a pena. E isso aconteceu há 30 anos, Rodrigo. Nunca mais eu perdi essa mulher. Nunca mais. E essa mulher, ela descobriu que tinha várias outras inteligências e que tinha uma inteligência emocional que era capaz de perdoar. Nossa, eu pude perdoar a mim mesma por ter sido a mãe. Nossa, tadinha dessas crianças. Eu fui uma mãe enlouquecida e eu me dei conta no processo que eu achava que eu era uma mãe extremosa, sabe? Uma mãe dedicada ao seu filho. E na realidade, eu era uma mãe preconceituosa, eu era uma mãe que não aceitava a Beatriz como ela era. Eu queria minha filha de volta. Eu queria a filha que eu tinha sonhado com 15 anos de idade. E a hora que eu me deparei com essa mãe e pude perdoá-la, pude compreendê-la, que ela fazia o melhor que ela podia sem saber que ela estava machucando aquelas meninas, tanto a Estela como a Beatriz. Eu pude perdoar a Beatriz por ela não ser a filha que eu queria. Foi um momento extraordinário. E eu pude voltar para casa e descobrir que a Beatriz, ela só não tinha desenvolvido a inteligência intelectual, mas ela tinha inteligência espiritual, ela tinha inteligência emocional, ela tinha a física. E a partir daí, eu comecei a conversar com ela com o coração. Eu comecei a cantar para Beatriz. E eu cantava. E nós cantávamos juntos. E nós fomos nos entendendo de um jeito. Eu pude aproveitar a segunda parte da infância da Estela. Ela pôde ter uma mãe mais centrada, mais organizada, menos louca, né? Eu estava tão agradecida. Imagina, o Pires veio fazer o processo, a gente recasou, nós nos reencontramos como casal, nós pudemos criar mais 2 filhos, então a gente teve os 4 filhos que a gente queria, né? Eu abri mão de ter 4 meninas e aí eu tive o Rodolfo, que foi maravilhoso. A vida ficou muito melhor. Os problemas, Rodrigo, continuam aparecendo, né? Porque a minha máxima, depois de 30 anos de autoconhecimento, é dizer que os acontecimentos continuam acontecendo, né? A gente não tem controle sobre eles. Mas como a gente lida com os acontecimentos, muda tudo. E aí eu pedi demissão do banco há 2 anos da aposentadoria. Era trabalhar mais 2 anos e eu estava aposentada pelo Banco do Brasil, né? Mas eu me sentia tão em paz e tão quites com o banco, dizendo, ok, eu dei o meu melhor, vocês deram o seu melhor e agora eu posso ir embora. E eu precisava ir embora para ficar aqui no processo. Eu precisava devolver e precisava facilitar que outras pessoas tivessem a mesma experiência que eu. E eu tô aqui há 30 anos. E eu não consigo nunca me sentir quites. Eu sempre acho que ainda tem mais um grupo, mais 20 pessoas, mais 40 pessoas, mais 1000 pessoas que podem passar pela mesma experiência que eu passei, que podem reconstruir a vida, olhar a vida de outro ponto de vista. E principalmente, é por isso que eu gosto muito desse título, né? Eu sou ativista do perdão. A gente vai fazer uma grande revolução se puder perdoar.
E se perdoar é o momento máximo da vida da gente, né? E eu pude fazer isso. Eu pude deixar minha história no lugar da história, no passado, perdoar e agradecer meus pais muito tudo que eles fizeram, aceitá-los exatamente como eles são, pude me aceitar como eu sou, pude legitimar as minhas filhas, né? Elas são exatamente como elas são e tá tudo bem. E tá tudo certo, elas estão autorizadas a viver essa vida. E isso não tem. É inexplicável o prazer, a felicidade, a satisfação que é viver essa vida preenchedora. E foi tudo isso que eu conquistei. E não foi tudo isso que eu conquistei no processo. Eu conquistei uma autorização no processo para mudar. E aí eu fui mudando, como você mesmo disse, eu peguei o caminho da direita, né? Eu peguei o processo como caminho e eu fui construindo a Heloísa, fui construindo a profissional, fui construindo a mãe, fui construindo a esposa, fui construindo a filha, a irmã, a família. Eu fui me construindo e estou ainda em processo de construção nesses últimos 30 anos. A gente nunca está pronto. Eu não saí pronta do processo, mas eu saí autorizada a fazer diferente. E isso não tem preço, não tem preço, porque como nós aprendemos a ser gente por cópia e repetição, eu era a cópia e repetição dos meus pais, sem perceber. E ter autorização para ser legitimamente quem eu sou era uma grande descoberta e, ao mesmo tempo, um bruto trabalho, né? Eu digo para as pessoas que o mais difícil é sair do processo. Não é estar lá. Quando as pessoas falam, eu não consigo ir para o processo, eu falei, não, consegue sim. É mais difícil sair do processo do que entrar no processo, né? Porque aí eu tinha toda a minha vida para construir. E dessa vez, a vida estava na minha mão. Eu descobri que a vida era a minha responsabilidade. E aí tem anos de construção que hora dá certo, hora eu vou indo muito bem, obrigada, hora dá tudo errado. Hora eu acho que eu tô acertando e tô nadando de braçada, hora eu pego um bruta tubarão na minha frente e tenho que sair correndo que ele vai me pegar. E a vida é assim, né? Eu descobri essa beleza da instabilidade, da impermanência, da insegurança da vida. E que você tem que viver, entrar no fluxo. Que eu acho, Rodrigo, quando você me pediu para a gente conversar, eu fiquei pensando sobre o esporte e a minha dificuldade com o esporte, porque eu sou tão desengonçada. Se eu mexo o braço, eu não consigo mexer a mão, né? Se eu olho para a direita, não dá para mexer a perna esquerda. Eu sou bem atrapalhada. Mas eu fiquei pensando no meu controle, como eu sou controladora, né? E aprendi a ser controladora porque eu tive pai e mãe controladores. E a pessoa muito controladora, ela tem dificuldade do fluxo, né? E esporte é fluxo. Esporte é viver ali, né? Imagina a última característica que você fala, né? Do trabalho em equipe. Você precisa estar no fluxo, no flow, né? Para poder trabalhar em equipe. E aí as pessoas muito controladoras, né? São mais tensas, mais... E eu fiquei pensando nisso. Falei, nossa, eu nunca me joguei para o esporte e sempre contei uma história que eu era desengonçada. E na realidade o que eu sou é muito controladora, né? E aí eu nunca me joguei no esporte, porque para seguir o fluxo, para entrar no flow do esporte, né? É muito bonito tudo isso, a gente poder olhar e prestar atenção na gente, né? Um ponto que você está falando que é muito importante, eu acho que, como eu falei, né, o esporte é algo muito restrito ainda no Brasil. Essas competências, a atitude, a visão, a estratégia, a execução e o trabalho em equipe, elas são amplas. Você pode aprender no esporte.
mas você pode aprender nas suas relações, você pode aprender no processo Hoffman, e isso vai permitir que você, se tiver a clareza e a disposição para mudar, que melhore, né? E uma coisa não exclui a outra, né? Só quero fazer um parênteses, não quero dar spoiler do processo, mas eu vi você se movimentando, e você se movimenta muito bem, viu, dona Heloísa Capelas? Não é tão desengonçada assim, não. Desengonçada. Não, me dá uma bola na mão que eu me atrapalho bastante. Mas, Elô, queria pegar um ponto, como você, além do Jorge Paulo Lemann, que está no livro, vai ser a única pessoa que vai falar sobre as 5 competências, queria perguntar da primeira para você. A sua história é absurdamente emocionante, a própria Cíntia, outras pessoas, e você sabe disso, né? Porque você arquetipicamente representa também a mãe guerreira, a pessoa que não se entrega, que deixa tudo lá por algo mais nobre que a própria família, né? Sim. Então, pô, é difícil não se emocionar com a sua história. Mas falando da atitude, além deste ponto, que seria a primeira competência, aquele gatilho que permite que você tenha um bom desempenho no esporte ou que você tenha um bom desempenho no próprio trabalho. Conta um momento da Heloísa, no processo, se você quiser, ou na sua vida pessoal, onde você teve que desempenhar uma atitude diferente e que aquilo permitiu que você atingisse um resultado que você não imaginava. Olha, Rodrigo, quando a Marisa Tami, eu pedi demissão do banco e vim pedir emprego para a Marisa, que era, na ocasião, a responsável pelo processo Hoffman no Brasil e quem tinha sido a minha professora, que eu nunca tinha largado, né? Eu estava sempre com ela e eu ia lá no instituto dela, ela fazia muita meditação e eu não faltava em nenhuma, eu estava ali, apaixonada pela metodologia. E eu vim pedir emprego para ela, assim, muito naturalmente, né? Dizendo, olha que legal, eu pedi demissão do banco e agora eu posso trabalhar com você. E ela falou, como assim? É que eu não tenho emprego para você. Eu falei, nossa, mas eu pedi demissão do banco pelo processo. Ela falou, mas você me perguntou? Eu, não. Eu só não aguentava mais trabalhar no banco. Eu então pedi demissão. E aí eu quero trabalhar aqui. Falei, mas eu não tenho emprego. Você quer ser professora do processo? E ser professora do processo significa passar 7 dias todo mês, né? Pelo menos uma vez por semana, você fica lá uma vez por mês, 7 dias, né? E eu tinha um bebê, porque depois do processo a gente ainda teve o Rodolfo, né? E eu falei, eu não posso, eu tenho um bebê em casa, eu não posso ficar 7 dias por mês fora de casa. Eu quero trabalhar aqui com você. Eu disse, mas eu não tenho emprego, mas eu quero, eu não tenho emprego, mas eu quero. E aí eu falei para ela, mas essa mesa aqui, pequenininha aqui do lado, ela não tá vazia? Porque eu estava toda hora lá, eu já sabia, né? Ela falou, tá. Eu posso ficar aqui? Pode. E aí, Rodrigo, por um ano, eu dei expediente naquela mesinha. Eu entrava 8h30 da manhã, saía às 6h30 da tarde. Eu comecei a tomar conta daquele escritório, eu fui entendendo tudo. A convenci de contratar um programador, imagina isso em 95, né? A gente ainda estava descobrindo computadores, programação. Eu gravei e coloquei no cadastro, no programa de cadastro, todos os alunos que ela tinha. Ela tinha um quarto cheio de fichas e eu fui pegando uma por uma. Por um ano, eu entrevistei 1000 ex-alunos do processo Hoffman. Bom, enfim, eu fui tomando conta daquele pedaço e ela não percebeu. Porque cada vez que ela se virava, eu estava ali na frente dela. E aí, ela tinha outras pessoas para pedir ajuda, mas eu estava na frente, ela dizia, e se você fizesse, faço? E se eu faço? Eu comecei a adivinhar as vontades dela, a levar café da manhã para ela, enfim. Um ano depois, ela estava completamente Heloísa dependente. Eu fiz a vida dela ficar tão fácil que daí um ano depois, estava mudando o ano, eu pedi demissão em setembro de 95.
Eu fazia exatamente 20 anos de banco. E em dezembro de 96, ela falou, ok, quanto você quer ganhar? Então, e aí eu fui contratada como gerente dela, nunca mais saí de lá. Quando ela morreu em 2002, ela me deixou a licença do processo Hoffman em testamento. E aí hoje vai fazer 19 anos, né, que ela morreu. E eu segui esse caminho porque era o que eu queria. Então, acho que essa atitude fez toda a diferença na minha vida, né? Eu tive coragem de sair de um trabalho que não era meu e de entrar num trabalho que eu tinha certeza que era meu, mesmo que a Marisa não quisesse, eu topei pagar o preço. Trabalhei de graça com uma alegria, com uma... por onde ela se virava, tinha Heloísa na vida dela, tadinha, né? Ela não tinha outra alternativa a não ser falar, tá bom, vou te pagar, então. Você vê o poder dessa competência, como ela é transformadora, e você está até hoje e o processo está beneficiando tanta gente. Eu me lembro, Luísa, fazendo uma analogia com a minha própria experiência, quando eu era sócio da Sucos do Bem, antes de vendermos para a Ambev, ela era uma empresa bem pequena, tinha surgido no Rio de Janeiro, e o nosso grande desafio era colocar no Pão de Açúcar, que era pelo perfil do consumidor, a gente acreditava que não só ia vender bastante, como ia apresentar o produto para os demais consumidores. E eu visitei o Pão de Açúcar uma vez, mal fui recebido, duas, três. Eu comecei a notar, tipo um torque, né? Quantas vezes que eu visitava o Pão de Açúcar. E finalmente, um ano depois, na 32ª visita, saiu o primeiro pedido do Pão de Açúcar. Então, É isso. você tem que acreditar, que nem você fez com a Marisa, né? Ajuda, organiza, arruma, né? O esforço persistente traz resultados. Conta para nós, falando sobre a segunda competência, um momento onde a visão, onde você enxergar algo como incrível, inspirou os seus esforços como uma direção que você acreditava e que te trouxe bons resultados. Lá no processo, no último dia, a gente tem um momento de silêncio lá. E depois a gente se despede. E aí, quando eu fui dizer tchau para a Marisa e agradecer, porque eu tinha uma gratidão no meu coração, eu disse para ela, eu sou daqui. Eu me enxergo trabalhando com você. Eu vejo eu trabalhando com você. E aí ela me disse assim, bom, o meu sonho é que a gente possa fazer uma experiência de amigos e família, isto é, uma experiência de final de processo com mais de 1000 pessoas. Se você vier trabalhar comigo, quem sabe a gente faz. E aí eu brinquei com ela e disse, não, Má, 1000 é pouco, vamos encher o Pacaembu. Olha, eu nunca passei de 300 pessoas nesses últimos 18 anos, mas eu sempre dou risada de mim dizendo eu queria, né? O meu sonho seria encher o Pacaembu de ex-alunos. Já pensou que coisa maravilhosa? Acho que essa foi a visão que me direcionou, né? Até hoje, todos os meus aniversários, eu passei um aniversário, todos eles eu faço isso, mas eu passei um aniversário viajando com a minha família e a Duda, que é a minha caçula, né, que tem 15 anos, ela era muito pequenininha e nós passamos por uma fonte, eu não me lembro agora onde a gente estava, mas estávamos nós 6. E eu então pedi uma moeda para o meu marido e disse, é meu aniversário, vou fazer um pedido na fonte. E aí eu peguei a moeda e fiquei olhando para a água, para a fonte, me concentrando. E aí a Duda passou por mim e falou assim, já sei, 1000 alunos no processo Hoffman. Ela era pequenininha. Até hoje eu corto meu bolo de aniversário e a turma que estava no Dinheiro e Vida é testemunha, né? Eu cortei o meu bolo de aniversário lá, nesse curso que eu faço, e eu ainda brinquei com eles. 1000 alunos no processo Hoffman por ano. Eu não desisto. Pode vir pandemia, voltar a pandemia, eu insisto nos 1000 alunos. Porque eu vejo
É uma loucura, mas eu vejo esse número. E essa visão me mobiliza para que eu todo mês volte lá com mais 20, com mais 25, mas eu vou chegar nos 1.000 alunos. Vou te ajudar, Heloísa. Agora, Isso. sabendo dessa visão, pode contar comigo aí, viu? Você sabe que o poder da visão, ele é absurdamente relevante, né? Eu lembro de uma história singela, mas no meu primeiro emprego na Procter Gamble, eu era vendedor e teve um concurso de colônia para ver quem vendia mais colônia seiva de alfazema. E naquela época, quem vendia colônia seiva de alfazema era o vendedor da Bahia. Não sei se você lembra, a banda Cheiro de Amor chama Cheiro de Amor porque passava com o trio elétrico jogando colônia seiva de alfazema na multidão. E como é que você vence um vendedor que vende desse nível, né? E eu estava passando lá pela Rua da Praia, pelo centro de Porto Alegre, mas assim, né? A minha visão era como que eu vou ganhar esse concurso. Eu não pensei como é que eu vou perder de pouco, né? E aí eu comecei a ver, na época, aquelas casas de religiões afro, né? Macumba, candomblé, e elas vendiam produtos. E todas não, mas algumas tinham uma colônia, porque faz parte lá do, eu não sei da palavra, se é despacho, se é o encanto lá, que é feito, né? E eu comecei a visitar as casas das religiões afro-africanas. No centro de Porto Alegre. Foi a primeira vez, certamente, e eu não sei se não foi a única vez que um vendedor do Rio Grande do Sul ganhou o concurso de colônia seiva de alfazema. Que legal! Você foi oferecer? Em todas, não é em uma, né? Porque uma não era suficiente. Que legal! Que coisa mais linda, né? Isso é visão, né? Você se viu ganhando o concurso, teve atitude Exatamente. É uma coisa impressionante, impressionante. Fala para nós, Heloísa, agora do momento da sua estratégia, onde você precisou pensar bem, cranear como realizar essa visão, que foi difícil e que você chegou lá. Então, eu acho que eu posso voltar na história de pedir emprego para a Marisa, né? Porque a minha estratégia foi ser imprescindível. Como eu queria muito ficar lá, e ela me dizia que eu não podia, que a única chance era se eu fosse professora. E eu tinha um pequeno que eu dizia, eu não consigo, né? Mas eu não consigo sair daqui, eu não consigo ir, eu não consigo... E aí eu tenho que conseguir. E o que é que eu vou fazer? Como eu vou fazer para que ela me aceite? E aí a minha estratégia, sem dúvida, foi sedução e trazer, eu dou conta de fazer... mas lógico que eu a seduzia o tempo todo, né? Porque ela estava sempre rodeada por alguém que estava pronta para servir. E essa foi a minha estratégia. Que, aliás, eu uso muitas vezes essa estratégia até para falar do processo, né? Eu tenho um poder de sedução e eu vou convidando as pessoas e dizendo, vem, vamos lá, deixa eu falar, né? Deixa eu explicar. E isso muitas vezes convence as pessoas para ir para o processo, né? Nesse exemplo, eu consigo observar, além da estratégia, a execução também, porque você pensou, mas teve aquela disciplina, né? Sim. Você tem outro momento, depois que você assumiu o processo, por assim dizer, onde você executou uma determinada atividade com excelência e ela permitiu que o processo crescesse e continuasse crescendo? Eu acho que tem uma constância no meu trabalho, né? Sabe, um não desistir, não desistir nunca. Então, eu não cancelo grupos, mesmo com grupos pequenos, a gente faz, eu não desisto, eu compenso as pessoas que me ajudam a executar o processo, né? E nesse meio do caminho, eu tive muita dificuldade de instalar a minha autoridade, né? Porque a Marisa Tami, ela era a Marisa Tami. Era uma mulher magnética, poderosa. Nossa, ela tinha um poder de amorosidade, ela tinha uma aura indescritível. A gente não conseguia dizer não para ela. E ela dominava palco, dominava as pessoas, ela tinha uma presença. E quando ela morreu, o processo Hoffman era a Marisa, o Instituto Tami era a Marisa e ela era a Marisa.
Ela só tinha 45 anos, ela tinha tudo ainda para fazer. Nós duas tínhamos a mesma idade quando ela morreu. E para instalar a minha autoridade, porque as pessoas diziam, agora o processo Hoffmann acabou, porque a Marisa morreu. E ficou aí com uma tal de Heloísa. E para eu poder mostrar que o processo ia dar certo, que ele ia manter a qualidade, que eu ia honrar o nome da Marisa, que eu ia continuar o trabalho dela, eu levei anos trabalhando consistentemente. Então, eu acho que um dos meus valores é a consistência. Eu não parei, eu não desisti, eu fui construindo a autoridade trabalhando. Então, eu recebi muitas críticas, eu recebi muitos nãos, eu fui muito apontada e eu dizia, ok, a minha resposta será o trabalho. E eu continuo fazendo isso, né? Então, quando eu costumo dizer que ser Heloísa é um risco, porque eu agrado uns e desagrado outros. Mas a minha resposta para quem eu desagrado é o trabalho. E aí eu continuo, mês a mês, eu volto lá, aplico o processo, continuo no trabalho de excelência que a Marisa me ensinou. Então, a minha consistência, né, do trabalho, o trabalho será a resposta. E esse trabalho, ele tem beneficiado tantas pessoas. Nesses últimos 19 anos, passaram por mim umas 12 mil pessoas, mais ou menos. E elas têm histórias incríveis de transformação pós-processo. Então, essa minha persistência e consistência em aplicar essa metodologia é a minha resposta sempre. Elô, eu sou testemunha como Hofmado disso e eu consigo perceber isso nos pequenos detalhes do atendimento, fazendo retrospectivamente a minha jornada dos 7 dias, tudo você vê uma qualidade da execução. Isso também, eu falo isso e com você certamente é uma qualidade, mas é uma ponderação que eu faço para mim mesmo, que você sabe que eu tenho defeito de focar na execução, abaixar a viseira e me perder, né? Ser muito, para quem viu Gigantes de Aço, que nem a gente falou, ser muito Zeus e pouco átomo, né? Então, é uma competência fundamental, mas ela tem que ser humanizada. E eu acho que isso você consegue, o seu time consegue de uma forma maravilhosa no processo. Não é por acaso, são tantas famílias, né? Eu posso falar por mim. Quem foi primeiro foi a Cíntia. Depois, ela me indicou. Eu não sei o que vai dar, mas eu certamente posso falar que eu indiquei alguns da minha família ainda. Vamos ver o que sai daí, né? Agora, Elô, nesta execução, e esta é a 5ª competência para nós concluirmos o ciclo, tem um trabalho em equipe fantástico, né? O trabalho da Márcia, da Solange, assim, eu não quero citar nomes que eu vou esquecer. E você tem um time ali blindado, maravilhoso do seu lado, mas que de repente, depois de 7 dias, vira um time de 20 e poucos, né? Porque está todo mundo unido, alinhado, motivado, né? Melhor, não uma receita de bolo, mas dá um exemplo. Como é que você faz para fomentar uma equipe e trabalhar de forma tão harmônica? Primeiro, dando poder para elas. Então, se você reparou, eu saio do palco muitas vezes, fico atrás, fico escondida às vezes, né? Fico lá na produção, porque elas precisam dessa autonomia e dessa autoridade que elas têm. Na medida em que nós vamos trabalhando de um jeito tão harmonioso, quando todas nós podemos fazer todas as sessões, né, de qualquer jeito. Então, nós podemos começar o dia, uma, outra, cada semana a gente faz de um jeito e faz coisas diferentes. Porque todas nós sabemos o processo de ponta a ponta. E a gente combina o que você está afim de fazer hoje. E aí, bom, eu estou afim de fazer essa sessão. Então tá, então dá essa que eu dou aquela e dá aquela outra. E essa autorização para que elas possam mostrar o talento, a sua amorosidade, para que elas possam trabalhar, né,
do jeito delas, porque você viu que cada uma faz de um jeito, cada uma tem uma pegada diferente, cada uma tem um estilo. E eu adoro isso, porque eu, como sou muito controladora, já fui muito mandona, já fui muito autoritária e muito dona da verdade. E essas características eu percebi que eram sempre viseiras e sempre afunilavam o meu ponto de vista. Quando eu pude ampliar e trazer a adversidade para a equipe, eu me encanto com elas. Então, eu acho que tem um componente de liderança nessa equipe que é de encantamento. Eu sou encantada pelas pessoas. Os alunos me encantam. A diversidade deles, a cultura, né? Porque eles são tão longe, eles vêm de tão longe, eles têm culturas diferentes. Muitos vêm da roça, outros, né, vêm da universidade, outros. É tão lindo ver essa diversidade que todo o meu treino nessa liderança, depois de quebrar muito a cabeça, foi de incluir. Então, eu tenho um encantamento por essas pessoas e uma vontade de incluir todas no projeto. E aí os alunos percebem e eles se sentem incluídos. Eles sentem esse encanto e eles se sentem pertencendo. A nossa maior necessidade como seres humanos é pertencer. É por isso que nós fazemos tudo o que fazemos na nossa infância para pertencer à nossa família. A gente paga qualquer preço. E o processo, ele é super inclusivo, né? Ele começa com um círculo. Todo mundo faz parte, todo mundo importa. E a hora que eu entendi isso, que você importa, que eu importo, que os alunos importam e que nós importamos para essa terra bendita, eu comecei a incluir e me encantar com essa inclusão e me encantar com essa diversidade. E acho que isso deu uma pitada na liderança. Acho que foi isso que aconteceu. Não, fantástico, Elô. Muito legal. É uma referência muito grande, né? Cada um importa, né? E muitas vezes o líder tem que saber estar no palco e estar fora do palco também, né? Uma humildade, uma generosidade que você tem de sobra aí. Camaradas, Elô, com a sua permissão, eu encerro um pouco antes, porque a minha tecnologia não é o meu forte. Eu quero deixar isso salvo para as outras pessoas que vão assistir depois no canal do YouTube. Eu vou fazer o encerramento, na verdade você vai fazer o encerramento, mas de qualquer forma, esse livro está em edição final pela Alta Books, Jornadas Heróicas, o aprendizado na prática do esporte que você pode utilizar na vida profissional, escrito em coautoria com o Dr. Wagner Castropil, deve ser lançado até o final do ano. E quem tiver interesse em acessar essas conversas que complementam o conteúdo do livro com personagens icônicos, seja da gestão, seja do esporte, no caso de Elô, talvez da gestão e talvez da vida, não deixe de acessar o canal. Heloísa, para mim foi uma experiência incrível participar do processo. A Cíntia, eu acredito que me apresentou duas coisas importantes nesse ano. Uma delas foi a própria Patrícia Dalpra, com quem eu estou fazendo esse trabalho, e o processo Hoffman também. Para mim foi um evento transformador, uma transformação longa que não vai ser fácil. Gostaria que fosse um pouquinho diferente, mas tudo bem. E para mim, eu tenho um ganho individual muito particular, que é uma forma de estar com você e uma forma de retribuir o tanto que você se importou, o tanto que você agregou na minha trajetória, que eu espero que seja na trajetória da minha vida, dos meus filhos, da minha família também. Então, meu muitíssimo e mais sincero muito obrigado para você. Eu queria te pedir para deixar um recado final, para deixar os seus contatos, para aqueles que vierem a fazer o processo procurarem, e eu encerro em seguida. Então, gente, é o seguinte, vocês precisam fazer o processo Hoffman. Eu costumo dizer assim, não, você pode imaginar a sua vida sem conhecer o mar? Eu não acredito que você possa imaginar a vida sem conhecer o mar.
Pois é. Como é que você pode viver acreditando que você não vai conhecer um mar que existe dentro de você? Você é um oceano de profundidade e de beleza. Você precisa conhecer esse oceano de profundidade e de beleza. Você